Teste som 2, teste som 2. Teste som 2, teste. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Nós estamos aqui de volta ao nosso Conversa Católica, né? Nós somos aqui perseverantes, tá? E obrigado pela tua perseverança também em continuar aqui conosco, tá bom? Nós estamos juntos aí no programa Reaviva, no programa Conversa Católica, né? Reaviva Brasil Mais, né? E nós estamos aqui para discutir temas relevantes. Como foi falado, nós iremos falar agora sobre a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Tá? Então, para falar um pouco sobre esse assunto aí e abrir a pauta da nossa conversa, convido o Danilo aí a estar explicitando um pouquinho, Danilo. Para quem nunca ouviu falar o que é ideologia de gênero, né, explicar em poucas palavras ali, primeiro o conceito. O que é essa tal ideologia de gênero? Fala aí, meu querido, minha querida. O que acontece é o seguinte, né? Você percebeu aí, tivemos esse problema, pequeno problema. E hoje o tema aqui vai pegar fogo. Por isso que as coisas começam até meio que dando errado mesmo, né? O tema aqui é quente. Ideologia de gênero, meus queridos, é um termo, vamos dizer assim, propriamente conservador de uma teoria chamada teoria queer, né? É como nós, conservadores, denominamos essa excrescência que está querendo ganhar o status de ciência. Talvez você um dia já tenha ouvido falar sobre ideologia de gênero, que é o termo mais comum, mas você pode ter ouvido sobre disforia de gênero, identidade de gênero, transtorno de identidade de gênero ou, propriamente dito, a teoria queer. Tudo isso, todos esses nomes eles se referem basicamente à mesma coisa. Quer dizer que o ser humano ele não é orientado por sexo, né? Igual nós aqui somos 3 homens do sexo masculino. E o ser humano ele não deve ser orientado por sexo binário, né? Masculino ou feminino, mas que ele deve ser orientado por aquilo que ele sente que ele é. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do programa, mas só para a gente elucidar aqui, colocar as bases gerais, é isso, né? O ser humano ele é orientado por aquilo que ele acha que ele é, não por aquilo que ele nasceu, pelo seu sexo biológico, não é? Uma coisa que é importante também a gente frisar, a teoria de gênero, ela não é a homossexualidade, tá? Porque até ela foi além da homossexualidade, né? Porque a homossexualidade, ela, de certa forma, a gente tem a noção que existe um sexo masculino, existe um sexo feminino, e uma pessoa que é homossexual, por exemplo, que pertence ao sexo masculino, ela tem interesse por pessoas do mesmo sexo, né? A teoria de gênero, ela vai além, ela ultrapassa esses limites do sexo biológico e começa a entender que todo mundo pode ser aquilo que quiser, né? Pode ser criança, pode ser, que a gente vai ver aí, dragão, pode ser cachorrinho, pode ser homem, pode ser mulher. O que você achar que você é hoje, você é. Então, em panos limpos, a princípio, é isso aí. É isso daí que o Danilo tá falando. Hoje a gente tá se acertando aqui ainda. É o nosso segundo programa. Bom, para quem não ouviu aquela hora, eu me apresentando, né? Meu nome é Anderson, faço parte aqui da Missão Reavivamento. É minha estreia aqui no programa Conversa Católica. E sabemos que é um tema aí que tá muito atual,
na nossa sociedade. É um tema aí que vem forte aí, várias tentativas de colocar nas escolas, né, a cartilha de gênero, várias tentativas aí de colocar, de impor realmente essa ideologia na sociedade. E, assim, eu queria citar basicamente algo que eu peguei aqui, tá no site do Padre Paulo Ricardo, desde já quero deixar indicado a vocês. O site do Padre Paulo Ricardo é muito rico em conteúdo e ele fala sobre a ideologia de gênero. Lá ele vem nos citar com várias matérias, eu peguei até algumas aqui, tá aqui comigo, para mim estar citando um pouco para vocês. Lá ele tem também falando sobre os 5 mandamentos da ideologia de gênero, ou seja, a base da ideologia de gênero. Sem isso, não existe ideologia de gênero. A primeira dela é que não há, como o Danilo disse, não há diferença entre homens e mulheres. Eles querem acabar com essas diferenças. Um exemplo, os trabalhos que são específicos para homens e mulheres. Não, igualar tudo. Não existe trabalhos específicos para homens ou mulheres. Todo mundo pode fazer qualquer trabalho. Não só isso, mas também entrando nas famílias. Ou seja, acabando com o papel do homem e da mulher na família, a paternidade e a maternidade. Aquele papel tão importante da mulher no seio familiar, esse papel vai deixar de existir, de acordo com os ideólogos de gênero. Qualquer um pode fazer esse papel de pai ou mãe. O que Deus criou não importa. O que importa é o que o homem pode fazer. O homem, que eu digo, a humanidade. Eles acham que desse jeito qualquer um pode ser pai, pode ser mãe. Eles querem destruir realmente o papel da família. O segundo mandamento deles é o sexo biológico é modificável. Ou seja, é uma questão de educação. O homem não nasce homem, uma mulher não nasce mulher. Não é algo natural. É algo que pode ser educado. Uma menina, ela pode ser educada como um homem. O homem, ele pode ser educado como uma menina. É a questão de educação, não é algo natural. Esse é o segundo mandamento deles. Eles também falam sobre a família natural como um estereótipo. A família natural para eles é apenas um estereótipo cultural. É algo, uma opressão do homem sobre a mulher. É algo do patriarcado. Para eles é apenas uma opressão cultural. A família natural para eles é uma ofensa. A família, que para nós é a verdadeira família, para eles é um tipo de ofensa. Até muda, não existe só a família, existem as famílias. Porque, como o Danilo disse, na ideologia de gênero você pode ser dragão, você pode ser cachorro, você pode se casar num casamento que eles chamam de poliafetivos, um casamento grupal, com vários homens, várias mulheres. Isso é uma das bases dele. Outra base deles é a dessexualizar a paternidade. Ou seja, não existe mais a procriação do modo natural, como Deus nos deixou. Ou sim, tudo artificial. Tudo in vitro, com barrigas de aluguéis. Nada mais do modo natural. Esse é o quarto mandamento deles. Que eles colocam, que eles tentam impor para nós. O quinto e último mandamento, que é aquilo que eu iniciei falando aqui, que é conquistar as escolas e as mídias, colocando ideólogos em papéis de destaques, no meio da educação, no meio da mídia, para influenciar a nossa sociedade. No mundo inteiro, não só no Brasil, mas mundialmente. Influenciar os pais, as mães, para que possam aceitar realmente esse tipo de ideologia, querendo conquistar o público mais frágil, que é o quê? Os filhos, a nova geração. Então, para isso, eles querem entrar na educação, ter dinheiro público para financiar todas essas ideias deles. Eles querem realmente entrar na nossa casa, entrar na nossa família, através dos nossos filhos, através das cartilhas, querendo colocar cartilhas nas escolas para atingir as crianças como se tudo fosse normal. Como toda essa ideia de neutro fosse normal, mudar a gramática da nossa língua. Então, eles querem entrar por esse caminho. Essa é a base da ideologia de gênero.
Vou passar aqui pro Danilo também que tá comentando mais alguma coisa. Isso aí que o Anderson está falando, né? Sobre a infiltração dessa ideologia que talvez não esteja muito clara ainda o que é isso, né? Para você que nunca ouviu falar, tal, eu já adianto que nós vamos esclarecer mais. Só que é importante frisar que esse é um projeto que ele já está sendo infiltrado nas escolas, que o Anderson disse, né? Em 2013, ex-deputado federal João Willis, ele do PSOL, ele fez um projeto de lei para que fosse implantado já nas escolas a menção do gênero, né? E, inclusive, depois passou na nossa BNCC, né, na Base Nacional Curricular Comum, a menção do gênero. Então, hoje, nas escolas, se fala de ideologia de gênero. Isso hoje já é realidade. Não é? E a maldade da esquerda, a maldade do nosso inimigo, ele não tem limites, né? Porque não basta agora só falar, já está se instruindo. E em 2017, a então ministra dos Direitos Humanos, ela tentou passar uma portaria autorizando crianças a fazerem já a cirurgia de mudança de sexo. Então, crianças ali com 6, 7 anos, já segundo a portaria da ministra que não passou, né, poderiam estar fazendo, foi a intenção dela, né, fazer mudança de sexo em criança de 6, 7 anos. Mas eu queria falar um pouco assim, para a gente dar base naquilo tudo que a gente está dizendo, a respeito do que a igreja fala sobre a ideologia de gênero, né? Antes de a gente mostrar o que a igreja fala, o Johnny vai falar um pouquinho também. Só queria trazer a ideia também, né? O porquê disso, né? Então, por que toda essa questão, né? A sua origem mais profunda, né? Qual que é a origem filosófica disso? Porque as ideias, né? Nossas vidas, nossas ideias, elas são geridas por aqueles que passaram antes de nós. Então nós chegamos num mundo em que já havia algumas coisas já inseridas nele. Ninguém precisou criar a roda. Ela já existia. E assim todas as demais coisas que pertencem à nossa cultura, pertencem à nossa vida. Inclusive as ideias também são ideias que hoje estão em voga, hoje, por exemplo, que construíram aquilo que nós chamamos de ideologia de gênero. E são coisas que vieram ser construídas lá no passado. E eu queria trazer a ideia, né, que fundamenta isso, fundamenta a ideologia de gênero, que é o idealismo. Tá? É uma abordagem teórica em que a pessoa, tudo aquilo que o sujeito pensa, né, tudo aquilo que o ser humano constrói, ele se torna realidade. Então, não é simplesmente existe um dado empírico, real, que está no mundo e eu posso conhecê-lo. Não. Existe uma concepção, uma teoria que diz que aquilo que nós pensamos, nós construímos. Então, a cadeira ela existe porque eu chamo ela de cadeira. Entendeu? O nominalismo também conhecido. Então, assim, são abordagens teóricas que fundamentam essa distorção da realidade. Porque ideologia de gênero é uma distorção da realidade, tá? Existe uma abordagem, uma teoria queer, né? Que é uma abordagem teórica defendida por pseudo-intelectuais. Mas, na verdade, tirando toda essa pompa, tirando tudo isso, é o ridículo, né? É o ridículo porque qualquer ser humano ali, né, dotado de razão, pode chegar a essa conclusão. Que o mundo real, ele existe e ele é regido por leis, regido por normas, por aspectos, na verdade, que são independentes da minha vontade, independentes do nosso querer. Tá? Então, os amigos aqui até da bancada brincaram aqui a respeito de a pessoa pode ser o que ela quiser, né, segundo a ideologia de gênero, e isso só serve para a gente poder brincar mesmo, né? A gente vai colocar uma imagem aqui para você aqui, né, que ela traz um pouco essa realidade de forma cômica. Né? Tá escrito aí, ó, meu filho vai se chamar Ariel, na barriga de uma gestante aí, né? Quando crescer, ele decide se é homem, mulher, sereia ou sabão em pó. Então, é para dar risada mesmo, é para dar risada porque essa é aquilo que está na origem. Né? Aquilo que é a fundamentação ali mais epistemológica na origem, que é esse idealismo, que é um negócio que é
como bolha de sabão. Por quê? Existe uma realidade e ela não se molda ao meu querer. A ideologia de gênero é uma tentativa de distorção dessa realidade. É uma tentativa esquizofrênica. Qualquer psicólogo, né? Eu sou psicólogo de formação ali, qualquer profissional ali da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, ao se deparar com um paciente no consultório que diz que ele, né, tem uma identidade e agora ele é Napoleão, agora ele é Joana Dark, agora ele é Anitta, agora ele é o Robocop, enfim, qualquer outra coisa. Ele vai olhar e vai assim, não, talvez esse paciente esteja precisando de ajuda, mas ele está num estado de surto. Ele está num estágio delicado ali, em que ele quer moldar a realidade com base no seu pensamento, com base nas suas ideias. E isso é doentio, isso adoece. Tá? Então, nós estamos num processo... As pessoas que colocam e propagam essas ideias, elas têm o propósito de desconstruir a sociedade. A sociedade capitalista... Eles têm o propósito de desconstruir aquilo que nós chamamos de família. E aqui eu quero colocar aí algumas pilares aí para nossa conversa. Primeiro, né, família só tem uma. Tá? Então esse negócio aí tem a família tradicional e as outras formas de família. Isso aí é a linguagem da esquerda. Isso é uma linguagem dos ideólogos de gênero, né, daqueles que querem quebrar a normatização, que eles querem subverter as normas sociais. Tá? E acham isso bom, né? Então, primeiro, não caia, não utilize a linguagem do adversário. Utilizar a linguagem do adversário já é se submeter, amado, abaixo dele, nas regras dele. É como se a gente fosse lutar num ringue, ali numa luta, em que as regras são feitas só por uma pessoa, só por um dos lutadores. O que acontece? É uma luta desleal. Da mesma forma também, nessa guerra que nós entendemos que é uma guerra cultural, em que está sendo travada aí, né, não somente o destino ali da nossa nação, a cultura do Ocidente, mas também, de um modo concreto, a vida dos nossos filhos, a vida dos seus filhos. Talvez você que está em casa aí nos assistindo agora, tenha filhos aí. Você seja um pai, uma mãe de família. E saiba que essa guerra cultural, que começa por a gente tomar consciência, para a gente saber daquilo que está acontecendo, né? Isso aí nós estamos travando pelo quê? Pelo futuro das nossas crianças. É uma realidade importante que a gente precisa ter essa consciência. Tá? Inserir primeiro na realidade. Vou passar a bola aqui para o nosso irmão Danilo aqui. E assim, é importante a gente pensar assim, que a ideologia de gênero, ela parte do princípio de, conforme a gente já está dizendo desde o princípio, de dizer que cada um pode ser o que quiser, né? E não é uma situação definitiva, cada um pode ser o que quiser hoje. Então, ela parte do ridículo, como o Johnny estava dizendo, de dizer assim, se hoje eu me sinto uma mulher, então eu sou uma mulher, né? E mais do que isso, vocês têm a obrigação de me tratar como mulher. Não é? Então, e nós vamos aprofundar isso aqui um pouquinho, não é? Então, só para a gente ter essa base, assim, se hoje eu me sinto, né, uma mulher, olha só, eu me sinto uma mulher, e a ideologia de gênero ela não está atrelada à opção sexual, né? Isso que é o mais, o distúrbio maior ainda, né? Então eu posso ser uma mulher homossexual que gosta de mulher. Olha só, né? Então eu, Danilo, posso me sentir hoje como uma mulher homossexual que gosta de mulher, né? E como eu disse, todos vocês são obrigados a me respeitar dessa forma. Isso seria cômico se não fosse trágico, se não fosse realidade, se já não estivesse sendo imposto na nossa cara aí. Agora, a gente trouxe aqui, selecionou algumas imagens da ideia da igreja sobre isso, né? Sobre a ideologia de gênero. Então, assim, o diretor vai colocar na tela aí para nós o que é que o Papa tem a dizer sobre isso. Então, primeiro tem duas matérias de jornais. A primeira do El País, né? Vai dizer assim, ó, Vaticano condena ideologia de gênero na educação. Isso foi uma matéria do El País, onde vai dizer lá
que lá no mês do orgulho LGBT, a Santa Sé denuncia um documento, né, contra a emergência educacional na questão sexual e afetiva. Então, a própria Santa Sé já vem fazendo essa situação. Tem outra imagem jornalística aí, né, do G1 agora, né, não que o G1 seja fonte para nada, mas vamos lá, né, Papa critica teoria de gênero em uma entrevista. E aí, né, nós temos também mais uma ali da Santa Sé, tem a da Santa Sé e tem a da Santa Sé, que é ideologia de gênero, né, isso é no próprio site do Vaticano, né, e fala assim, ó, ideologia de gênero, um passo atrás para a humanidade. Eu te dei essas 3 notícias aqui de veículos diferentes para nós entendermos assim, que é claro, é explícito, que a igreja condena essa situação, né? E tem uma situação, nós vamos pegar, tem até mais, assim, teve 14 situações documentadas onde o Papa falou explicitamente contra a ideologia de gênero. Tá? Nós vamos pegar uma aqui, que nós vamos ler um trecho do que o Papa diz, para a gente exemplificar. Esse é o Papa Francisco. O título está assim, ó, aceitar o próprio corpo na sua feminilidade e masculinidade. Vai aparecer aí para você. Né? Essa é um trecho da carta encíclica Laudato Si, né, lá de 2015. É necessário ter apreço pelo próprio corpo, na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Assim, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. Portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não se sabe confrontar-se com ela. Olha só esse último versículo, lê comigo esse último versículo, não. Essa última frase aí desse texto, lê comigo de novo aí, ó. Portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não se sabe confrontar-se com ela. Então volta para minha câmera aqui, diretor. Isso, volta para mim aqui, o diretor já vai voltar. Meus queridos, você está vendo aí o Papa falando, né, explicitamente sobre como que a ideologia de gênero é um atraso para a humanidade. Né? Danilo, por que é um atraso para a humanidade? O que você tem a me dizer sobre isso aí? Por quê? Veja bem, assim, já é complicado a gente dizer que a personalidade de uma pessoa, junto com todos os seus componentes, a definição de uma pessoa está no que ela sente. É complicado dizer isso, né? Porque senão nós somos homens de papel, nós somos feitos de geleia e tal, não tem uma integralidade. Né? Porque se você muda de personalidade, se você muda o seu ser propriamente dito a cada dia, todo dia de manhã, ou então hoje cedo eu sou mulher, à noite eu sou homem e tal, não tem uma integralidade, você não é pessoa. Nós não podemos ter a nossa história cravada, o nosso ser cravado, diante do vai e vem das nossas emoções. Não é? Isso não é nem saudável. Não é saudável para uma mente. Entende? Uma mente que não tem uma consistência, que não tem uma coesão. Depois o Johnny, que é psicólogo, pode dizer um pouco mais sobre isso. Né? Não é saudável sobre isso. Uma mente assim. E aí o que acontece? Se para nós que somos adultos isso é ruim, o negócio aprofunda quando a gente fala das crianças. Porque, não se engane, o foco da ideologia de gênero não é você que está me assistindo aqui agora às 10 horas da noite, quase 11. Né? Não é você, cara. O foco da ideologia de gênero é seu filho, é sua sobrinha, é sua neta. Né? São essas pessoas que estão com o córtex pré-frontal não formado ainda. São pessoas que estão ainda vivendo uma fase de infância, de adolescência. E essas pessoas estão entrando de sola nas criancinhas. Eles estão entrando de sola
na formação da cabeça das crianças. Estão perturbando tudo. E eu digo mais uma vez, não se engane, isso está acontecendo. Se você não pegou para folhear ainda os livros da escola do seu filho, da sua neta, do seu sobrinho, pegue, cara, que vai estar lá, eu já encontrei. Né? Eu tenho 4 filhos, eu já disse aqui semana passada, eu tenho 4 filhos, 3 em idade escolar, e está lá. Né? A gente, enquanto sociedade organizada, precisa se organizar para isso. E só vou fechar o raciocínio aqui de como que a coisa aprofunda. Porque, olha só, nós estávamos falando das crianças, né? Estamos falando primeiro de como que isso faz mal para uma personalidade, como que isso faz mal para as crianças. E aí eu quero levantar um outro debate aqui, que é como que isso faz mal para a sociedade. Por isso que o Papa Francisco disse lá no site do Vaticano News que isso é um atraso de vida para a humanidade. Não é? Por quê? Olha só, a ideologia de gênero, ela não é só de gênero, né? Ou se expande, ela pode ser também de cronológica, de idade, né? Eu posso me sentir uma criança, ou eu posso me sentir um velho. As coisas elas vão mudando. E como é que fica a ordem do direito? Né? Como é que fica o estado de direito da sociedade? Porque aí, se eu me sentir hoje, que eu tenho já 65 anos de idade e dar entrada na aposentadoria do INSS. Ah, Danilo, mas isso é ridículo. Isso não aconteceu. Acontece. Né? O cidadão pediu, né, com base na ideologia de gênero, que estava sendo aceita ali, ele pediu a aposentadoria. Como é que faz se eu me sentir mulher, né? E tem essa questão assim aquelas questões assim, como é que faz se eu me sentir criança e querer relacionar com outra criança? Tem crime, né, previsto. Eu vou cair no crime de estupro de vulnerável ou não vou cair? Né? Não, porque se eu estou me sentindo uma criança... Você está entendendo? É um império da subjetividade sobre a objetividade do Estado Democrático de Direito. Sob a razão. Então, assim, o Estado Democrático de Direito, a sociedade que nós vivemos hoje, não estou fazendo alarmismo, está, né, por um fio. Ela está, de certa forma, ameaçada com essa ideologia. Porque como é que fica a questão do Maria da Penha? Aí o cara vai, ele chega na casa dele, ele dá um couro na mulher dele, né? Aí vou atualizar o exemplo para ficar melhor. O Anderson tem uma desavença comigo e me bate. Nós temos uma relação de amizade, né? Temos uma relação que nos vemos aí quase que diariamente. Poderia encaixar na Maria da Penha. Por quê? Se eu chegar lá na frente da delegacia da mulher e falar que eu sou mulher, que eu me sinto mulher. Como é que faz? O Anderson vai encaixar no Maria da Penha ou não? E isso aconteceu. Esses casos jurídicos, lógico, é isolado, né? Mas estão tendo uma ascendência. O Estado Democrático de Direito, a sociedade que nós vivemos, está sob ataque. Comentando mais um pouco, né, sobre a ideologia, que o Danilo já vem falando aqui, não é algo que começou hoje, tá, gente? Às vezes a gente acha que, por estar mais evidente na nossa sociedade hoje, agora aqui no nosso século XXI, a gente acha que começou ontem isso daí, que de repente alguém acordou e colocou isso agora. Não. Isso daí vem desde o século passado, século XX, nos anos 60. Isso daí já começou a ser pensado, não era colocado em prática, mas já começou a ser pensado na nossa sociedade. O pai dessa ideologia, o médico John Money, ele que lá nos Estados Unidos acabou vitimando uma família, a família Hamer. Nós vamos citar um pouquinho aqui sobre o David Hamer, sobre a história dele, porque assim, a nossa mídia, ela fala muito sobre ideologia de gênero. Eu já vi isso daí, não vou nem citar o nome do programa, é aquele programa que passa domingo à noite, que todo mundo assiste. Aquele programa já fez muito lobby. Pode falar o programa? Já fez muito lobby já pra ideologia de gênero. Fantástico. Fantástico só no nome, né? Já fez muito... Não tem mais nada de fantástico. Não tem. Graças a Deus, em casa ninguém assiste mais isso, não. Mas já fez muito lobby pra isso, mas eles não colocaram a história da família Hamer como uma contradição de tudo isso que acontece.
Eles não expõem. A grande mídia, ela esconde o que já aconteceu de mal com essa ideologia. Porque no ano de 67, esse médico, o John Money, ele teve a oportunidade de colocar em prática. Na família Hamer nasceu gêmeos, 2 homens, e um deles, numa circuncisão, ele acabou sendo cauterizado. Foi operado, então. Foi operado. Mudança de sexo. Criança. Exato. Ele acabou sendo cauterizado numa circuncisão. E nisso a mãe dele ficou desesperada, não sabia o que fazer, procurou esse médico, o Money, para que ele colocasse em prática essa ideologia. O filho dela, o Bruce, passou a se chamar Brenda, com 22 meses. Fez a cirurgia de troca de sexo. E de lá começou a ser tratado como uma menina, como uma garota. Só que, ao decorrer do tempo, a mãe vendo o Bruce, que agora é a Brenda, crescendo, viu que algo estava errado. Por mais que ela estava sendo educada como uma menina, o menino sendo educado como uma menina, feito a cirurgia de troca de sexo, ela via que não estava bem, que algo não estava certo. Tanto é que eu deixei até circulado aqui uma parte onde a mãe do Bruce, ou seja, aqui da Brenda, não vou ter a imagem dessa aqui, mas eu vou ler rapidinho. Ela diz assim, ó: eu via que a Brenda não era feliz como garota. Não obstante, o que eu tentasse fazer por ela, ou como eu tentasse educá-la, ela era muito rebelde. Era muito masculina. E eu não conseguia vencê-la a fazer nada que fosse feminino. Olha só, desde pequeno, foi criado, tratado como uma menina. Mas, mais do que tudo, isso aqui foram palavras da mãe. Mais do que tudo que a mãe fizesse por essa criança, mais de tudo que a mãe colocasse, do Dr. Money colocasse, por mais que a cirurgia que ele fez, por mais que fosse feita a educação, ele não se sentia uma mulher. Ele não se sentia uma garota. Ele era masculino, ele era bruto. Por mais que a mãe tentasse. Olha só o absurdo. Olha só a cabeça dessa criança. A lavagem cerebral que essa criança sofreu. A mãe ainda diz, isso aqui foi num documentário, viu, produzido pela BBC. A mãe ainda disse: Brenda não tinha quase nenhum amigo enquanto crescia. Todo mundo realmente a matavam, chamavam de mulher da caverna. Ela era uma garota muito só, ou seja, ficava isolada, porque ele não se encontrava nesse mundo. Ele não se encaixava nessa sociedade. Ele não entendia o porquê dele ser diferente dos outros, das outras crianças. Até que aos 14 anos, quando o Dr. Money deu uma afastada da família, a mãe resolveu contar o que aconteceu. O acidente, quando ele era pequeno, que ele acabou sendo cauterizado na circuncisão. E depois a operação para a troca de sexo. E isso devastou a vida dele. Aos 14 anos ele soube disso. Isso devastou a vida dele. E ele, que era Bruce, passou a ser Brenda, se tornou o David Hamer. E de lá para cá, ele tentou levar uma vida como um homem. Por mais que tinham feito a cirurgia nele, ele sabia que ele era homem. Ele tentou levar a vida como homem. Mas no ano de 2002, o seu outro irmão gêmeo acabou se suicidando com medicamentos antidepressivos. Imagina a destruição dessa família. Imagina a bagunça que estava na cabeça dessa família. Olha só os frutos dessa ideologia dentro dessa família. Essa família que foi a primeira vítima, foi a cobaia dessa ideologia que estão querendo colocar aí na sua casa, aí na sua família. O irmão, que não tinha nada a ver com a ideologia, que sofreu também, sofreu os reflexos dessa ideologia dentro da casa, acabou se matando. E o David, vendo o irmão se matar, o relacionamento do pai e da mãe todo devastado, todo conturbado, em 2004, saiu para ir numa mercearia e se suicidou dentro da mercearia. E os reflexos disso, né? A gente traz aqui um caso tristíssimo, né, cara? Um caso onde uma família inteira foi desolada por conta desse tipo de pensamento, de construção. Só que, eu reafirmo aquilo que eu estava dizendo, os efeitos para a sociedade é terrível, cara. A gente tem um exemplo assim, por exemplo, em 2018,
o Pablo Vittar, que é um homem, né? É um homem maquiado que canta mal pra caramba, né? É um homem maquiado que não sabe cantar. Essa pessoa, né? E eu respeito assim, o sentido de... Ó, veja bem, aqui eu tenho que fazer uma divisão muito clara, né? Enquanto operador do direito e enquanto missionário católico. No sentido de que, no Estado Democrático de Direito brasileiro, o homossexualismo ele é aceito, né? Enquanto missionário católico, eu tenho que dizer que a Igreja Católica, ela a Igreja Católica não, Jesus e Deus, através da Sagrada Escritura, ela vai dizendo que o homossexualismo é um pecado, né? Então, existe pessoas que são homossexuais, o que Deus pede é que essa pessoa guarde a castidade, se converta e tenha uma vida digna, né? Então, assim, só que pro Estado de Direito, o homossexualismo, ele é livre, né? As pessoas podem ser homossexuais, o tanto que quiserem. E quanto a isso, assim, não há nenhuma implicância legal. E não há, talvez, no sentido da moral tão elástica que existe, também não. Mas veja bem, o cúmulo que chega, quando vai dizer que um homem, Pablo Vittar, ele é o 13ª mulher mais bonita do Brasil. Não dá, né? Não, ó, não, vem comigo. Vem comigo. É a 13ª mulher mais bonita do Brasil. De 2018. Coitado de vocês, mulheres. Não, você tá entendendo? Agora você mulher, isso, muito bem antes. Você mulher, cara, perdeu pro Pablo Vittar, cara, né? Agora, tem que chamar o VAR pra conferir. O missionário tá falando aqui pra chamar o VAR. Deve estar errado isso aí. Então, assim, o efeito que isso causa na mente das pessoas e como que isso vai avançando socialmente, não é? Aquela jogadora de vôlei Tiffany, não é? Pô, tá jogando lá na Liga Feminina. Matando as mulheres nas cortadas. Cara, tá ganhando como melhor pontuadora em praticamente todos os campeonatos. Ganhou em 2017, né? Foi ali em 2019, teve polêmica também muito grande. Foi a melhor pontuadora da Liga Brasileira de Vôlei Feminina, de 2017. Então, assim, esse tipo de pensamento, não basta com que a pessoa seja homossexual, que ela viva a vida dela lá. Enquanto cidadão brasileiro, né, a lei faz com que você respeite isso. Só que não basta isso. Como eu disse no começo, né, a ideologia de gênero, ela vai além da homossexualidade. Por quê? Ela quer que façam com que você aceite que o Pablo Vittar é mulher. Ela quer que você aceite obrigado, né? Que o Pablo Vittar é uma mulher. Você não pode mais ter opinião. E se você falar que o Pablo Vittar não é mulher, tá errado, cara. Você tá errado. Você tá vendo o Pablo Vittar que não é mulher, né? E você tá errado. Você tá ferindo o direito dele. Não, ele tem o direito de fazer o que ele quiser dentro da sua intimidade, mas não tem o direito, né, de me compungir a dizer que ele é mulher, porque não é um homem. Eu estou vendo. É um homem. Então, como eu estava dizendo, a ideologia de gênero é um império da subjetividade sobre a realidade. Então, se você acha... Cara, quando acabar essa live aqui, vai lá e procura lá. Mulher dragão. Vai lá e procura assim. Ideologia de gênero, mulher dragão. Não deu tempo de trazer a imagem. Mas tem uma mulher que ela disse que ela é dragão, né? Foi lá, fez cirurgia e tal, não sei o que. Essa mulher é dragão. Tem um outro caso também, o homem menina. É um cidadão de 50 e poucos anos, ele disse que ele é uma menina. E ele se veste como menina, foi adotado por outras pessoas também, né? Que não sei o que tem na cabeça, foi adotado, e ele faz o papel de uma menina de 7 anos. Então, assim, é um império do subjetivo, né? Antigamente, quando a sociedade era um pouquinho mais sã, se um homem de 50 e poucos anos dissesse que ele é uma menina, né, a gente ia procurar um tratamento para ele, né? Para botar ele de volta na realidade. Né? Porque algo de errado não está certo com essa pessoa. Né? Então, mas hoje não. Hoje, quando um homem de 50 e poucos anos diz que é uma menina, a sociedade tem que se curvar a essa subjetividade dele e dizer, não, parabéns, ô menininha, ô filhinha, como você é linda. Né? Isso é o efeito a médio e longo prazo dessa ideologia, que, como nós disse, que foi
que está sendo implantada nas escolas, para o meu filho, para o seu filho, né, incutindo na cabeça das crianças. Essas foi as minhas... Está na tela? O homem menino ou a mulher dragão? Os dois. O homem menino e a mulher dragão. Tá aí, você está vendo aí, né? Esse cidadão de 50 e poucos anos e essa mulher aí que resolveu que era um dragão, né? E você tem que respeitar ela como dragão. Essas foram as minhas considerações finais. Nós já estamos aqui terminando nosso programa, né? E agora passo a palavra para meus colegas possam fazer as deles também. Eu só queria finalizar com uma frase do próprio David. E ele diz isso daqui, né? No material que ele deixou de depoimento, ele diz assim: eu não sou professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina. Você apenas sabe. Você sabe da sua natureza. Você não acorda decidindo se é menino ou menina. Então, é isso que o Danilo falou, que eu falei, o John já falou, que o império do absurdo tá querendo reinar na nossa sociedade. Mas nós, como os católicos, como os cristãos, defensores da verdade, a verdade que a gente não inventou, a verdade que Deus nos mostra, temos que nos impor a tudo isso. Temos que nos impor a todos esses absurdos. Temos que ser firme naquilo que Deus nos ensina através da igreja, através do magistério, da tradição, através da Sagrada Escritura. Permanecemos firmes, independente daquilo que disserem. Vamos permanecer firmes, porque vemos os absurdos, vimos a história da família Heimer, vemos tudo o que acontece quando deixa essa ideologia entrar na nossa sociedade. Vamos ser combatentes daquilo que não vem de Deus. E antes do Johnny fazer uma consideração final dele também, pra gente, que o Johnny já vai encerrar o programa, eu quero convidar você a curtir, compartilhar essa live, né, com pessoas com quem você conhece, pessoas... Compartilha lá no grupo de família, tal, no grupo de trabalho, pessoas que você acha que seria legal falar sobre esse assunto, e também te fazer um outro convite, né, que você nos dê a sugestão de pauta. Entra lá no nosso Messenger, entra lá em Facebook, você sabe o que é isso, Messenger, tenho certeza. Entra lá e fala assim, eu queria que falasse sobre isso, queria que falasse sobre aquilo, tenho dúvidas sobre isso. Né? O programa da semana que vem vai estar muito legal, né? E isso, o nosso programa agora, tá, gente, para você que está nos acompanhando, é toda quinta-feira, né? Se Deus quiser, às 9h30, né? Se não der certo, é às 10 mesmo, igual foi hoje. Mas, enfim, toda quinta-feira nós vamos estar fazendo o programa Conversa Católica. E o programa da semana que vem também vai estar muito legal. É um programa sobre como que as mídias sociais eles estão afetando a nossa vida. Olha só, né? Você que tem um filho aí que não sai do celular, você que tem uma mulher, um marido, né, que fica o dia todo pendurado no celular, no computador, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Já deixo aí, essa é a pauta da semana que vem. Né? Mas que você faça a sua contribuição, mande a sua pauta para nós lá no Messenger, fala, eu queria que falasse sobre tal coisa, que nós vamos preparar um programa para você. Ok. Tem muitos aspectos que nós poderíamos estar falando também, né, sobre a Conferência da ONU, né, realizada lá em Pequim em 1995. Né, até a gente preparou aqui mais material aqui, nossa, é um assunto assim que tem muito mais coisa a ser abordada, né? Então a gente pode abordar também, vai estar mostrando na tela aí para você, um dos grandes nomes aí da ideologia de gênero, a Judith Butler, né? Então ela pseudofilósofa americana, feminista, né? Enfim, uma das pessoas aí que é o rosto aí da ideologia de gênero atualmente, tá? Então, assim, a gente tem muita coisa para poder falar sobre esse assunto também. Futuramente nós vamos tocar nesse assunto, né? Nós não tocamos ainda sobre por que se fomenta esse tipo de ideologia, né? Então, qual o objetivo? Nós só tocamos um aspecto introdutório para você que ainda não sabia o que é ideologia de gênero, passe a conhecer e, se possível, pesquisar um pouco mais sobre o assunto, levar um pouco mais desse conhecimento, olhar aquilo que, principalmente você que é pai, mãe, aquilo que o seu filho está estudando na escola, os conteúdos que estão vindo para ele, não por uma maldade ali do professor, mas que é realmente motivado e engendrado, criado toda uma situação, todo um material que acaba fomentando ali esse tipo de ideologia que destrói famílias, tá? Então, assim, é o recado que a gente deixa para você. Poderíamos aprofundar muito mais, né? Mas o tempo não nos permite, tá bom? Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua presença, né? Vai curtindo, vai compartilhando esse vídeo também e faça com que a Conversa Católica aí, esse programa chegue e essas informações cheguem a muito mais pessoas. Até mais!